Shalom, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de João, por favor, no capítulo 5 e no verso 19. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Amém, acharam? Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Deus Pai Todo-Poderoso, peço agora a Tua graça, a Tua ajuda para pregar a Tua palavra com coragem, com ousadia e sem distorcer a Tua palavra em nada. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Medite um pouco comigo nessa palavra. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão tudo aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Se Jesus, sendo Jesus, não fez nada sem o consentimento do Pai, quanto mais nós precisamos clamar a ajuda do Pai. Agora, quando ele diz que o Filho nada pode fazer de si mesmo, será que está falando de uma incapacidade pessoal de Jesus? Claro que não. Estamos em João 5,19. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Não está falando, evidentemente, de uma incapacidade pessoal do Senhor Jesus, mas está enfatizando a completa unidade de ação, de propósito da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então ele confirma no final do versículo que ele pode todas as coisas. E tudo aquilo que o Pai faz, ele também faz. E aqui o Senhor Jesus está declarando mais uma vez, como ele declara em várias vezes na Bíblia, de que ele é Deus. O mundo pode dizer o que quiser de Jesus. E as pessoas podem pensar o que quiser que ele seja. Mas para nós ele é Deus. Amém? É ele quem declara. Tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre fazer um resumo de uma vida de consagração a Deus. Você sabe que há uma grande diferença entre uma vida que vive por viver, de qualquer maneira, e uma vida consagrada a Deus. Há uma enorme diferença. Uma vida voltada para Jesus. Uma vida com o propósito de agradar o Mestre. A coisa mais difícil desta vida, se você não sabia, é você estar no mundo e não ser dele. Essa é a coisa mais complexa para nós. Estar vivendo neste mundo sem ser deste mundo. É o maior desafio nosso. É o maior desafio de todo cristão na terra. O mundo faz de tudo para chamar a sua atenção.
O mundo se esforça. O mundo faz de tudo para arrastar você. Saiba disso. Tudo aquilo que é temporário, tudo aquilo que é passageiro, parece que vem para nós assim de imediato. Mas tudo aquilo que é eterno, parece que custa, mas custa, parece que está muito distante. Experimente organizar uma festa. E depois experimente organizar um culto. Experimente organizar uma festa. Vai acontecer assim, ó. Depois organize uma vigília de oração. Estou com muitos problemas, preciso fazer uma vigília de oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Organize uma vigília de oração na tua casa para você ver. Amados, se quisermos ser sinceros, este é o caminho que o mundo não entende. Este caminho o mundo não entende, e eu aconselho a você não esperar a compreensão do mundo. Aliás, o Senhor Jesus nos preveniu em João, no capítulo 15, no verso 18. Ele disse assim: se o mundo me odeia, se o mundo odiar você, saiba que ele me odiou primeiro. Se o mundo rejeitar você, sabe que ele me rejeitou primeiro. Se o mundo me odiou, Jesus está dizendo, se o mundo odiou a mim, vai odiar você também. Se o mundo me rejeitou, vai rejeitar você também. É um caminho que o mundo não entende. É um caminho que os seus relacionamentos não entendem. Por quê? Porque é um caminho aonde você tem que fazer morrer muitas coisas. É um caminho de morte. Nós temos que matar, fazer morrer muitas coisas nesse caminho. Mas se é um caminho de muitas mortes, é um caminho também de muitas ressurreições. Amém? A cada coisa que você fizer morrer neste caminho, você vai experimentar uma ressurreição de uma novidade de vida na tua vida. Louvado seja Deus. Você não fica no prejuízo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Cada coisa que você fizer morrer, algo novo vai ressurgir na tua vida. Uma novidade de vida. E se você perseverar, você experimentará uma satisfação tão grande. Você experimentará uma alegria tão grande que é incapaz de descrever em palavras. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 22, nos informa que os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim, mas ele fala com sabedoria, ele ensina com tanta sabedoria, diferentemente dos escribas. Está escrito exatamente assim em Marcos 1, 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os bambambam na arte da escrita. Eles editavam textos, escreviam textos, eles escreviam as leis, eles eram os tais na arte da escrita. Aí olhavam para Jesus e diziam, mas ele ensina com uma autoridade diferente dos escribas. Amados, por que será? Será que havia algum poder de persuasão em Jesus? Não.
por causa da sua fé, por causa da sua coerência, ele tinha essa autoridade. E uma palavra tem autoridade quando ela é proferida por alguém que acredita naquilo que está dizendo. Aí a palavra tem autoridade, quando a pessoa acredita no que está dizendo. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: tal palavra de tal pregador me tocou o coração. Por quê? Não foi falada por falar, foi falada por alguém que estava acreditando naquilo que estava dizendo. Jesus esteve lá, ele veio do céu, ele escreveu o livro dos livros. Daí a admiração de todos, quando olhavam para ele e diziam: mas ele ensina com uma autoridade diferente dos escribas. Em João, no capítulo 21, no último versículo do capítulo 21 de João, que é o versículo 25, nos diz que se todos os milagres que Jesus operou na terra fossem escritos, não caberia nem no mundo inteiro a quantidade de livros que seriam necessários para descrever todos os milagres dele. Isso não está falando de um montão de livros empilhados, mas está dizendo para nós que o que Jesus realizou aqui na terra foi tão maravilhoso. Tudo que o Senhor Jesus realizou foi tão estupendo, foi tão gigantesco, foi tão magnífico, que a nossa mente não consegue processar. Não dá para descrever. E apesar de Jesus ter ressuscitado tantos mortos, ter curado tantos paralíticos, tantos cegos, apesar de Jesus ter libertado tantos opressos, tantos endemoniados, um dia ele falou: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Isso assustou todo mundo. Isso está em João capítulo 6, no verso 53. Se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Bom, todo mundo entrou em choque ao ouvir essas palavras do Senhor Jesus. E diz o versículo 66 que muitos dos seus discípulos o abandonaram, deixaram de seguir Jesus. E por um momento, parece que até os 12 apóstolos também ficaram tomados de medo e pensaram em abandoná-lo. Porque ele perguntou para eles, no verso 67, porventura quereis vós também retirar-vos? Mas Pedro, um grande líder, um líder nato, Pedro, um crente radical na sua fé, radical na sua sinceridade, respondeu para Jesus no verso 68, Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Amados, ninguém jamais repudiou os milagres do Senhor Jesus. Ninguém nunca disse, isso é uma invenção. A verdade é que ele foi acusado
de realizar milagres pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas negar os milagres dele, nunca ninguém negou. Diga graças a Deus. Mas muitos dos discípulos o abandonaram nesse momento, por causa dessa palavra dura do Senhor Jesus. Se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, não há vida em vós mesmo. Agora, eles viram que era difícil seguir Jesus, por isso abandonaram. E do que é que o Senhor Jesus estava falando? Será que ele estava falando em beber um pouquinho do sangue dele, comer um pedaço da carne dele? No verso 63 ele diz que a carne para nada aproveita, mas as minhas palavras são espírito e são vida. Amém. A carne para nada aproveita, mas as minhas palavras são espírito e são vida. Então ele não estava falando de beber do sangue dele, nem de comer da carne dele, mas estava falando da sua palavra, espírito e vida. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: você pode ter de tudo que você puder ter nesta vida, mas se tudo que você tiver não proceder de mim, ele falando de si mesmo, tudo que você tiver não fará nenhum sentido para você. Entendeu? O que ele estava dizendo era isso. Você nunca irá entender o sentido de tudo aquilo que você tem, se tudo aquilo que você tiver não proceder de mim. Quantos milhões de cristãos hoje estão dentro das igrejas, estão seguindo uma religião, estão até envolvidos em obras, mas não conhecem a Jesus, não sabem quem é Jesus. Toda a vida de Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito da vida do Senhor Jesus? Estabelecer o exemplo para nós do que é uma vida consagrada a Deus. E Ele o fez. Ele estabeleceu o exemplo para nós. Você leu comigo? Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ou seja, Ele não fez nada dele mesmo, senão tudo aquilo que o Pai consentiu, que o Pai permitiu, que o Pai determinou para Ele. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente faz. Quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto pelo diabo, e o diabo disse a ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você acha que o Senhor Jesus não podia ter transformado? Claro que sim. Quando o diabo disse a ele: salta-te daqui do pináculo desse templo, lá para baixo, e não vai te acontecer nada, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Você acha que o Senhor Jesus não poderia ter saltado? Claro que sim, mas não seria a vontade do Pai. Não era essa a vontade do Pai. Louvado seja Deus.
Ele estabeleceu o padrão de vida. E esse padrão estabelecido por Ele é tão importante, mas tão significativo para nós, que Ele fez questão de deixar registrado nos 4 evangelhos. Hoje nós vamos meditar apenas a parte que está no evangelho de Mateus. Eu te convido a abrir então em Mateus capítulo 10, por favor. Mateus 10, do 34 ao 39. Amém, acharam? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Amados, o Senhor Jesus, como eu disse, estabeleceu para nós o padrão de vida, de consagração a Deus, registrado nos 4 evangelhos. Mas eu preciso dizer para você que ele não é lindo. É o padrão de vida, de uma vida consagrada a Deus, mas não é nada bonito não. Por que os discípulos o abandonaram? Muitos o abandonaram. E aí ele perguntou aos 12: por acaso vós também quereis retirar-vos? Mas pastor, Jesus não estaria aqui numa contradição, dizendo que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada? Não estaria ele se contradizendo quando diz que é um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Amados, o que ele está querendo dizer é o seguinte: esse evangelho dele iria dividir as pessoas. Ele está dizendo que quando as pessoas aceitassem o evangelho dele, a força de Satanás se multiplicaria no coração deles. Você está entendendo? Que quando as pessoas aceitassem o evangelho dele, muitas pessoas ficariam contra aquele que aceitou o evangelho dele. É isso que ele está dizendo. Jesus estava falando aqui de alguns de nós. Estava falando de nós. Quantos de nós já não fomos taxados de loucos por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós já não fomos taxados de bobos e até perdemos amizades, relacionamentos por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo que as pessoas irão fazer
todo tipo de pressão para evitar que você seja um discípulo dele. E a pior pressão que pode vir sobre a tua vida é aquela que vem da tua carne e do teu sangue. Ou seja, da sua própria família. Essa é a pior pressão que pode vir sobre a tua vida. Só quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando. Quando a tua própria carne e teu próprio sangue te rejeita, te pressiona por causa da tua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Um pastor idoso contou um testemunho, e quando ele deu esse testemunho, ele já tinha 60 anos de ministério. E ele contou sobre a sua conversão que aconteceu por volta dos seus 20 anos de idade. Seus pais eram judeus, isso não foi no Brasil. E quando ele chegou para os seus pais e disse: eu aceitei, eu entreguei a minha vida àquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo. Seus pais faltou endoidecer. Disseram: o que é isso, filho? Não faz isso. Não faça isso. E o tempo todo eles imploravam. E a mãe pedia insistentemente: filho, não faz isso. E para complicar a situação dessa família, ele recebeu um chamado de Deus para o ministério. E quando foi para ele ir para o seminário, a mãe o acompanhou até na estação, implorando. A mãe chorava dia e noite para que ele não fizesse aquilo. E ele disse que já estava no trem, e o trem começou a partir devagarinho. Ele precisou desgrudar os dedos da sua mãe das mãos dele. E ele disse: foi o pior momento da minha vida. Foi a coisa mais triste da minha vida. Mas estava focado no Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Amém. Eu conheço uma pastora que levanta todas as madrugadas, 5 horas da manhã, para orar por 2 filhos jovens. Ela é pastora, o marido é pastor, os 2 têm um ministério maravilhoso, engajadíssimos na obra do Senhor, mas ela tem 2 jovens incrédulos e ela levanta toda madrugada para orar pelos filhos incrédulos. Deve ser a coisa mais terrível para um cristão. Um dos maiores problemas do cristão é viver tentando descobrir o que é pecado e o que não é pecado. Isso aqui é pecado? Aquilo lá é pecado? Fazer isso é pecado? Esse é o maior problema dos cristãos. Quem entra por esse caminho de ficar tentando descobrir o que é pecado e o que não é pecado, entrou por um caminho errado. Como é que eu faço para descobrir se aquilo que eu estou praticando é pecado ou não é pecado? Mas como assim, pastor? Se a pessoa está procurando descobrir para se acertar a sua vida. Bom, e se não é assim, qual é a maneira correta então? Você precisa viver
procurar viver tão perto de Jesus, mas tão perto do Senhor Jesus, que tudo aquilo que for pecado, você vai perder o interesse. Entendeu? Tudo aquilo que o Senhor Deus não compactuar, não permitir, não aceitar, não vai fazer parte mais da tua vida. Amém, queridos? Você precisa viver tão perto dEle. Você precisa ser tão íntimo dEle, mas tão íntimo dEle, que Ele vai falar para você, Ele vai revelar para você, Ele vai mostrar para você aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, aquilo que agrada a Ele, aquilo que desagrada a Ele. Você não vai precisar ficar, será que isso é pecado? Será que aquilo é pecado? Deixa eu compartilhar algo que Deus realizou em mim recentemente. Eu gostava muito de música, de músicas seculares. Mas já quero adiantar para você que eu não acho que é pecado, que seja pecado você gostar de músicas seculares. Músicas que não são louvores. Eu gostava muito dos instrumentos, do ritmo. Mas recentemente Deus me falou, você não vai ouvir mais isso. Eu não quero que você ouça mais esse tipo de música. E aí, há 2 semanas atrás, estávamos indo para a praia, Moisés dirigindo o carro dele e tocando uma música que eu gostava dela, achava ela muito linda. You are sunshine. Você é o meu pôr do sol. Aí essa música tocou na ida, essa música tocou na volta, e eu falei, Deus, eu gosto muito dessa música, ela é linda, melodia. Aí Deus falou para mim assim, vai ver a tradução. Quando eu vi a tradução da música, é uma fossa do começo ao fim. Um homem que era apaixonado por uma mulher, e essa mulher o trocou por outro, e ele fala, mas você é o meu pôr do sol, você é o meu raio de sol, não me deixe meu raio de sol. Repito, não estou dizendo que ouvir músicas seculares seja pecado, estou falando que Deus tratou comigo, amém? Foi um particular que Deus, entre Deus e eu. E não estou aqui criando nenhuma doutrina. Não vai dizer, o pastor falou que não pode mais ouvir músicas a não ser louvores. Estou falando de algo que Deus falou comigo. E sabe que o meu interesse desapareceu mesmo por essas coisas? E também não vou ficar preocupado se eu for na casa de alguém, estiver tocando lá as músicas seculares, problema de quem estiver tocando e ouvindo. Meus vizinhos tocam Marília Mendonça todo dia no último volume, nem por isso eu vou lá brigar com eles. Mas foi um tratamento pessoal, Deus falou comigo. Nossos hobbies diante de Jesus, eles têm que ficar em segundo plano. Amém. Os teus hobbies diante de Jesus têm que ficar em segundo plano. Diga graças a Deus. O princípio de uma vida de consagração, amados, quando você
morre para certas coisas, tenha certeza, você vai renascer, você vai ressuscitar para uma novidade de vida. Amém? Creia isso. Vai acontecer uma troca, como que uma troca de uma peça que está estragada, prejudicando o teu carro, e você troca aquela peça e fica uma bênção. Semana passada deu problema no arrefecimento do carro. Aí fui no mecânico e falei: olha, está perdendo água, tenho que colocar água todo dia, não é normal, está esquentando, está fervendo. Aí ele colocou a lanterninha lá e mostrou: está vendo aquela mangueira? Está trincada, por ali está vazando água. Removeu aquela mangueira trincada, colocou uma novinha, trocou toda a água do sistema, colocou um aditivo, ficou uma maravilha. É como se você, quando você faz morrer alguma coisa que não presta, que está estragando a tua vida, que está prejudicando a tua vida, você faz morrer aquilo, você vai ressuscitar para algo novo. Amém? Para uma novidade de vida. É como trocar uma peça que está estragada, que está prejudicando, e colocar uma peça nova. Louvado seja Deus. Você não vai ficar no prejuízo. Deus não vai ficar devendo nada para você, porque Ele não fica devendo nada para nós. Louvado seja Deus. Agora, essa novidade de vida precisa ser aplicada à tua vida. Aquela peça nova precisa fazer parte do motor agora, precisa funcionar. Entendeu? Essa novidade de vida tem que fazer parte lá da tua vida. E saiba que esse mundo está apostando alto em você. Amém? O mundo aposta alto em você. O mundo faz todo o esforço para arrastar você. Não é uma questão de ficar tentando descobrir o que é pecado e o que não é pecado. É uma questão de se aproximar mais de Jesus. É uma questão de uma intimidade maior, mais profunda com a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Então você vai experimentar uma alegria tão grande, você vai experimentar uma alegria tão intensa que o mundo não pode compreender. Você vai experimentar uma satisfação tão intensa que o mundo não pode compreender. Você vai experimentar um desenvolvimento tão intenso que o mundo não pode compreender. Você vai experimentar uma glória tão intensa que você não consegue descrever. É quando você está apaixonado pela Bíblia. É quando você está apaixonado por Jesus. Quando você está apaixonado pela presença dEle. O inimigo deixa de fazer sentido para você. O inimigo não tem mais nenhum significado para você. Tudo que você quer é a palavra. Porque a palavra é espírito e vida. Tudo que você mais quer é a presença dEle. É uma intimidade maior com Ele. Você está tão apaixonado pela Bíblia e por Jesus, que tudo que você pensa na vida é isso. É o que você mais deseja. Pastor, é difícil chegar a esse ponto? É. É difícil? É. Mas enquanto você não chegar a esse ponto, você não saberá o que é uma verdadeira alegria. Não vou dizer que é fácil, porque a Bíblia não diz que é fácil. Mas enquanto você não chegar, você não vai desfrutar dessa alegria intensa, dessa glória intensa. Amados, eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo.
Você precisa deixar disso, você precisa... Esse é um tratamento pessoal. Isso é você e Deus. Não estou querendo dizer aqui, ditar normas aqui, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Você precisa chegar mais perto de Jesus. É isso que eu estou querendo dizer para você. Você precisa se aproximar dele. Assim você perderá toda a atração pelo mundo. E o mundo vai perder toda a atração que tem por você. Diga glória a Deus. Nenhuma dúvida mais atormentará o teu coração. Porque aquele que duvida, diz Tiago no capítulo 1, verso 6, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada, levada e agitada pelo vento, que nenhum vento venha agitar, perturbar o teu coração, roubar a tua paz, em nome de Jesus. Amém? Aquele que duvida é como a onda do mar. Como é que é a onda do mar? Como que ela é? Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, sempre agitada, levada pelo vento. O vento vem e leva. Assim é a onda do mar. Aquele que duvida. Que Deus nos ajude. Jesus é a tua rocha. Você sentirá firmeza nessa rocha tua que é Jesus. Amados, nós vivemos dias de muitas más notícias. Verdade ou não é? Dá medo ligar o noticiário, ouvir o noticiário. Más notícias, as piores notícias todos os dias. Mas o cristão, ele vive pela palavra, que diz no Salmo 112, verso 7. O coração do cristão diz assim: não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O coração que não está em Cristo vive desesperado, igual a onda do mar, agitada e levada para todo lado, levada pelos ventos. Ouve falar que uma nova variante surgiu lá na China, já entra em desespero aqui. E más notícias que não falta, todo dia. Mas, grave o Salmo 112 no versículo 7, que diz que o coração do cristão é o teu coração, é o que essa palavra está se referindo, ao teu coração. Não se atemorizará de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém. Vamos orar um pouco mais. Querido Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus de toda glória, oramos, ó Pai, nesta manhã, para que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Pai, eu oro para que a Tua vontade seja feita na minha vida, Senhor. Esteja orando também. Você pode usar as minhas palavras também, para orar em concordância. Pai, de um modo tão perfeito seja a Tua vontade cumprida na minha vida, assim como ela é feita no céu. Ó Deus, tenho prazer em fazer a Tua vontade. Tenho alegria, Senhor. Esse é o meu desejo, esse é o meu maior desejo, Pai, é fazer a Tua vontade. Querido Deus, a Tua palavra está dentro do meu coração. Meu coração não se atemorizará de más notícias. Senhor, eu não serei como a onda do mar, agitado de um lado para outro, levado pelos ventos. Senhor, Tu és o meu Deus. Guia-me, Senhor. Guia-me o Teu bom Espírito, Senhor, por um caminho plano, por um caminho reto. Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade, ó Deus. E que diminua eu,
para que o Senhor cresça. Eu oro, como o Senhor Jesus nos ensinou, não se faça a minha vontade, mas a tua, não importa qual seja, pois ela é sempre o melhor para a minha vida. Senhor, a minha comida é fazer a tua vontade e realizar a obra que o Senhor confiou a mim. Pai, é viver esse padrão de vida, de consagração a Deus, porque essa vida é muito passageira e o Senhor tem uma eternidade reservada para mim, e assim te louvarei sempre, te glorificarei, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. 1 Coríntios, por favor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios é o texto que nós usamos sempre, capítulo 11. Do verso 23 e seguintes. 1 Coríntios 11, 23. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai Santo, nesse momento em que vamos comer da carne do Cordeiro e beber do sangue do Cordeiro, nós queremos fazer esse momento de reflexão, de exame de nós mesmos, de sondagem do nosso próprio coração, da nossa própria alma, do nosso próprio espírito, e de reconciliação com o Senhor. Peça perdão ao Senhor nesta hora de todos os teus pecados, com o coração quebrantado, com o coração humilde na presença dEle, reconhecendo quão fraco você é e quão dependente você é da graça dEle, da misericórdia dEle. Senhor, quão fraco eu sou, quão dependente eu sou da Tua graça, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Me perdoa nesta hora, Senhor, para que eu não esteja recebendo juízo sobre mim mesmo, mas recebendo força, alegria do Espírito Santo, coragem, cura física, mental, espiritual, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, pode tomar do seu pão. Eu quero consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Oh Deus querido, em nome de Jesus, é que eu participo com alegria nesse momento da ceia do Senhor. Em memória de Jesus, comamos juntos do pão. Tome o teu cálice, Pai, em nome de Jesus. Eu consagro a Ti este cálice, o fruto da videira, simbolizando o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados.
Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você trouxe hoje, a oferta é sempre pessoal. O dízimo é mandamento, mas a oferta é voluntária, sem constrangimento. É um ato de honra a Deus. É um ato de louvor e reconhecimento da soberania de Deus sobre a sua vida. Pai Santo, muito obrigado por poder ofertar e dizimar na obra do Senhor. Muito obrigado, Pai, por participar da obra do Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia. Eu oro, Deus, e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. E cada centavo das ofertas dos Teus filhos apresentados na mesa do Senhor, nesta hora. Eu profetizo, ó Deus, uma recompensa abundantemente da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Fiquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para os céus. Pai Santo, muito obrigado por esses momentos preciosos na casa do Senhor. A Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Consagramos a Ti essa semana. Oramos mais uma vez, clamando pelos que estão doentes. Venha a Tua cura. Venha o Espírito de cura sobre cada um que está enfermo nesta hora. Pai, em nome de Jesus. Venha a libertação ao que está opresso. Venha a paz, ó Deus, ao que está perturbado, inquieto, apreensivo, com medo. Deus, em nome de Jesus, consagramos essa semana a Ti, o trabalho de cada um, ó Pai. Abençoe cada família, cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Digam graças a Deus. Amém.